Este vídeo é um pedido de desculpas público. Vim aqui publicamente essa pessoa que vos fala para falar, Isa, me perdoe. O que acontece, gente? Eu fiz uma colaboração maravilhosa com a Isa Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer. E a gente fez 2 vídeos indicando livros para ler no Natal, que tinha uma temática natalina. E aí, por uma dificuldade técnica bem básica, assim, que no caso meu cérebro não funcionou e fez eu esquecer um HD num lugar que eu não deveria ter esquecido, e o que aconteceu foi que eu não consegui publicar o vídeo a tempo. E a Isa maravilhosa conseguiu publicar o dela, cumpriu com o combinado, e eu não. Como não estamos mais na época de Natal, certo? Eu resolvi fazer isso. Eu tava chorando nos olhos do Guto, falando, pelo amor de Deus, Guto, o que eu vou fazer para que isso não aconteça mais? O que eu vou fazer para pedir desculpas? Criamos então esta tag, né? E cada um separou 5 livros que, assim, todo mundo, inclusive a gente, tem que ler antes de morrer. Pegaram? Então, 10 livrinhos aí dessa lista com o pedido de desculpas. Então vamos lá, eu vou começar aqui só pra, né, eu já tô aqui falando a traca doida. O que tá acontecendo, gente? Um livro que eu acho que todo mundo tem que ler é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Nossa, muito bem escolhido. Que livro. Arrasou. Na verdade, todos os livros do Milan Kundera eu acho que todo mundo tinha que ler mesmo, porque esse cara, assim, ele consegue tocar em feridas que você nunca imaginou, nem que tinha aquelas feridas. Tinha uns machucados ali que eu falava, nossa, eu tinha um problema aqui com isso aqui. E não sabia. E tinha. 2 páginas. E fiquei aqui pensando, em 2 páginas. Ele fala lá, tudo bem? Você fala... Porque a vida é assim. Entendeu? E aí, Você Tava Leveza do Ser, eu acho que é o maior clássico dele. E é justamente um dos livros mais tocantes ali, né? Que mais falam de amor, de ciúme, de paixão e do ser humano em geral, né? Assim, como a gente se porta nos relacionamentos, como a gente se porta quando a gente ama, quando a gente é amado e assim vai. É muito incrível. Sério, leiam. Nossa, só de falar assim. Já chorou aqui? Nossa, Você tá um pouquinho mal eu hoje? sei o que acontece com esse livro. Enfim, um dos livros que eu gostaria assim, de ler antes de morrer é a Bíblia. Ok, mas é verdade. Sim, eu não sou uma pessoa religiosa e eu sou ateu, mas eu acho que a Bíblia é um livro incrível, assim, eu acho que tem muitas histórias de pessoas muito diferentes e reflete, pra mim, é tipo mitologia grega, sabe? Tipo, não é pelo fato de ter Jesus ou pelo fato de ter Zeus, mas é porque esses personagens, eles simbolizam muita coisa que tá dentro da gente, assim. Tem muita história sobre ciúme, sobre inveja, sobre solidariedade, sobre machismo, inclusive. Não, sem contar que permeou toda uma sociedade, Sim. né? A sociedade toda, mesmo as que não são religiosas, né? Que não levam a religião, porque o Brasil, né? Leva a religião, diz que é um estado laico, mas o Brasil, Sim. cara... É um país onde todo mundo é permeado, nossos feriados são religiosos e assim vai. Então, assim, quando a gente pega e vê a sociedade inteira, a Bíblia, mano, tá explicando muita coisa Sim, na nossa muita sociedade. coisa. Do Que a jeito gente faz pensa, automático. a gente se porta automaticamente. Sim. Você nem sabe o porquê. É uma boa Nossa, escolha. eu super leria. Super vou ler algum dia. É uma boa Enfim. escolha. E o seu próximo, qual que é? É um clássico da literatura, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Nossa, sim. A gente sempre fala dos clássicos da literatura, são livros que é muito difícil, né? São muito difíceis porque quando você fala clássico já vem um pezinho, já vem uma coisinha. E é tão gostosinho. E é tão gostoso, né? E assim, o Machado de Assis é um escritor muito famoso, muito consolidado aqui no Brasil. Que bom, né? E eu acho que Dom Casmurro é um dos livros mais tranquilos de se ler em relação ao clássico, à gramática Sim. velha e tudo mais, sabe? Ele não sai muito da linha, ele não é nem moderno demais, como, sei lá, Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald de Andrade, que é um livro que pra você ler você tem que ficar tipo, Eu mano, não entendi nem o que está acontecendo? O que está acontecendo? Memórias Sentimentais de João Miramar. E também não é super mega clássico, com palavras mega difíceis, como o próprio Iracema, né, do José de Alencar. Então, no final das contas, eu acho que é um livro muito bacana e que permeia também muita coisa que a gente sabe. Tem aquela história, Capitu traiu ou não traiu, né, Sim. e tal. E de todos os clássicos, se eu posso fazer isso, que não poderia, mas se eu pudesse fazer isso, seria justamente o Dom Casmurro, assim, escolher um Dom Casmurro do Machado de Assis. Meu próximo livro se chama O Cheiro do Ralo, que é do Lourenço Mutarelli. É um autor nacional também. E ele tem uma escrita nesse livro muito diferente. Muito diferente. É tipo um estilo dele, assim. Nos livros que a gente tá falando de ler antes de morrer, eu acho que eu criei a minha lista tentando experimentar um pouquinho de cada coisa. E ele tem uma prosa que mais parece poesia do que prosa, sabe?
as frases são muito curtas, assim, a maioria tem só, tipo, uma frase e aí já vai pra outra linha. Então é muito rápido de ler também. E é muito gostoso e é uma história sobre loucura, assim. Meu Deus, é muito bom. Acho que ele gosta desse livro. Nossa. E é desse, o filme foi adaptado desse livro? Sim. Com Selton Mello, né? Isso. Também é um filme super especial, super legal. Nossa, ele é muito bom. A minha indicação, falando em autores nacionais, é na parte de poesia, né? Que é do Manuel de Barros. As pessoas sempre me perguntam, eu gosto muito de poesia, apesar de que eu acho que é uma coisa muito individual, né? Sim. Por isso que é tão difícil a gente gostar. Porque a mesma poesia pode tocar a mim de um jeito, outra pessoa de outro, ou não tocar at all, sabe? Sim. Só que o Manuel de Barros, que já faleceu, mas era um senhorzinho, coisa mais linda. Engraçado, quando eu penso em Manuel de Barros, eu não consigo imaginar nem ele novo. Quando eu leio a história dele, e aí fala, ele novo, foi lá vender casa, eu fico imaginando Manuel de Barros velhinho indo vender casa. Porque pra mim ele sempre foi um senhor de idade, super fofinho, com um sorriso e tal. E ele é muito simples, né? Ele tem uma literatura muito simplória. Ele viveu a vida toda, praticamente, né? Num pedaço de terra. E que pra ele era o que bastava, sabe? Esse contato com a terra, com as coisas simples da vida, com os animais. Ele fala muito de bichos, de pássaro, de serpente, ele faz sempre umas metáforas com tudo isso e é glorioso, assim, é maravilhoso. Toda a poesia dele é tão tocante. Eu também indico de vocês de vocês assistirem um documentário que fizeram sobre a vida dele, que eu chorei, assim, do meio pro final, que eu soluçava, sabe? Uhum. E se vocês querem, não sabem exatamente qual o livro do Manuel de Barros, a editora Leia tem um box maravilhoso, que inclusive tá aqui em algum lugar, que é um box com vários livrinhos dele que eram exatamente do jeito que ele fazia na época. Que ele fazia pequenos livrinhos de mão, sabe? Como se fossem folhetinhos, assim. Amor. E aí ele lançava todos esses livros. É incrível e todos os livrinhos valem. Amei. Nossa, a gente é muito bom de indicar livros, né? Eu quero ler todos. Bom, o meu próximo é um livro, mas eu meio que roubei, porque é a obra completa do Shakespeare. Ok. Que tem todos os livros do Shakespeare. Eu acho que ele escreveu textos incríveis também. O Shakespeare é um cara muito sensível, Deus do céu. E assim, além dos trágicos, né, do Romeu e Julieta que a gente conhece, eu acho que ele fala muito, é a mesma coisa da Bíblia talvez, sobre como a gente se enxerga e o que a gente faz quando a gente é guiado pelos nossos sentimentos, né? Então, tipo, eu amo essa pessoa e, tipo, a razão desaparece. Em Otelo a gente vê isso muito. Verdade. É, tipo, muito explícito. E é muito legal pra gente refletir sobre a gente. Além de ter várias histórias diferentes que são muito legais, assim. Tem um ditado, que eu não sei se é um ditado, mas na minha cabeça que diz que não existe nada que Shakespeare não tenha escrito. Talvez não seja verdade. Eu acho que ele não escreveu várias coisas, mas faz sentido. Mas faz sentido, uma vez que grandes obras até da nossa literatura foram inspiradas em Shakespeare. Sim, até hoje, sabe? Tipo, o cara era muito amplo, ele fez muito material. Então, ler Shakespeare eu acho que é uma boa indicação. Faz sentido, principalmente se for antes de morrer. Sim, se for antes de morrer é melhor. Porque se for depois, vai ser uma memória só sobre as culpas. Muito bom. A minha indicação é de um autor nacional, de uma autora nacional, na verdade, que vai precisar de mulheres nessa lista aqui, né, galera? Que é a Eliane Brum. Eu já falei sobre a Eliane Brum em outros vídeos. Eu já indiquei um livro dela no vídeo que é para repensar o ano novo. E também estou fazendo um especial... um especial com escritoras que a gente deve ler esse ano, né? E ler o resto da vida, na verdade. Sim. E a Eliane Brum é uma jornalista brasileira e que ela, assim, eu fico em dúvida em qual livro indicar dela, sabe? Porque todos os livros dela são tocantes de tal maneira que você fica assim, sabe? É pesado. E aí eu fico muito em dúvida entre indicar duas, que é uma ficção dela, extremamente tocante, extremamente sensível e pesada, que conta a história de uma mãe e de uma filha, e qualquer coisa que eu for falar mais eu acho que vai ser um pouquinho de spoiler. Tem mamãe, tem uma filha. Mas é assustadoramente pesado e é assustadoramente bom. Mas principalmente A Vida Que Ninguém Vê, que foi exatamente o que eu indiquei de Ano Novo, né, pra gente repensar o Ano Novo. Mas aqui ela, enquanto jornalista, foi contar histórias de pessoas desconhecidas, que a gente nunca para pra pensar. A gente sabe de trás pra frente história de escritor, história de artista famoso, história de uma galera X,
mas não sabe do cara que, sei lá, te vende maçã na feira, sabe? Sim. E são histórias incríveis e que fazem você repensar o jeito de você viver. Então, todo mundo deveria ler esse livro pra justamente botar um pouquinho a mão na consciência e pensar como que a gente lida com a nossa própria realidade. Nossa, que loucura, que profundo. É incrível. Me lembra o Eduardo Coutinho, sabe? O diretor de cinema. Exato. O Coutinho fazia muito isso nos Sim, filmes dele. de mostrar a vida de pessoas comuns, assim, eu acho incrível. Exatamente. Incrível. Assistam os filmes dele. Bom, o meu penúltimo livro de ler antes de morrer é Os Miseráveis. É uma meta aí que eu tenho na minha vida, ali é a meta de Pequenininho. 2017. Eu gostei muito do musical, eu achei incrível. E eu quero muito ler esse livro, cara. Eu ainda não li, então eu tô indicando com base no meu feeling, assim. É porque é um romance que tem muita coisa histórica, né? Que tem ali, é perto do período da Revolução Francesa. E que conta histórias de pessoas que é muito forte, assim, é muito real. A história da Fantine é tipo, Deus do céu, sabe? O que aconteceu com você, mulher? E eu acho que no livro vai ser muito mais profundo, sabe? Então, esse livro... sobre o filme também, então. ele entrou na minha lista como eu acredito muito que ele seja bom. Se você já leu Os Miseráveis, por favor, me diga aqui embaixo, porque eu tenho fé. E não deixa de ser um clássico, né? Um clássico Sim. da literatura, é bem importante mesmo. Exato. E a minha última indicação é do meu livro preferido do mundo. Assim, é muito difícil eu falar que é meu livro preferido do mundo, porque aí vem os outros livrinhos na minha cabeça e fala assim, Oi, querida, tudo bem? Olá, Tudo bom? Lembra de mim aqui? Você ficou um pouquinho encantada comigo, hein? Aí agora vem me dizer, E agora vai dizer que é o segundo preferido, sabe? Mas basicamente é o meu livro preferido. É de um cara que chama James McSeel. Ele é brasileiro, apesar do nome. É que eu acho que ele foi naturalizado em inglês, sei lá, alguma coisa assim. E basicamente tem uma história um tanto quanto fantasiosa, mas tem coisas pontuais que existem, sabe? E que tocam muito e que são bem reais. Porque basicamente conta a história do Lázaro, que ele é professor de inglês, e aí ele é convidado para dar aulas para um jovem, um adolescente que chama Dennis, e que tá morando, ele é americano, ele tá morando aqui no Brasil, em Pelotas, no sul, e ele vem de uma família que é mormon. Rua João Faria. Rua João Faria 57. Ele vem de uma família que é mormon. Pra quem não sabe, mormon é uma religião. E aí conta a história, né? Inclusive, eu fiz um vídeo muito querido na época que eu ainda estava no Cabine sobre esse livro. E, inclusive, muita gente que é mormon veio comentar, falar que não é bem assim que as coisas acontecem. Mas, de qualquer maneira, gente, é uma ficção e tá lá, sabe? E, um monte de coisa acontece, muito sofrimento. E o motim do livro é que o Dennis, o livro é dividido em duas partes, e na segunda parte ele sofre uma lobotomia, que é uma cirurgia, né, que é super contra a lei, que supostamente você apaga, que você corta um pedaço do cérebro pra tentar apagar as lembranças homossexuais, sabe? Uma coisa horrível. E aí a segunda parte do livro é narrado pelo Dennis. Então, assim, gente, é tipo surreal, assustadoramente surreal. Eu não consegui viver enquanto eu li esse livro, e eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro em algum momento da vida, sabe? Porque é espetacular. Inclusive, ele foi relançado com uma partezinha, com algumas partes extras que a editora original não tinha permitido. Então, assim, Sim. pesado. Já é pesado com o que tinha sido permitido, imagina o que não foi, tá ligado? Mas, assim, incrível. Então, Interlúdio é a minha última indicação. A minha última também é meu livro favorito. Faz tempo que eu não indico esse livro. Eu me Tudo bem, como controlei. tu lembra de mim? Eu estou aqui outro livro que você gosta muito. Não importa, nada mais importa. Porque o livro é Travessuras da Minamá, do Mário Nossa, Vargas gostou. Llosa. Gente, ele só fala desse livro. Faz 7 anos que se conhece e eu tô indicando esse livro. Porque, Deus do céu, foi um livro assim... É que é muito louco, porque ele mudou a minha vida. Tipo, foi a bibliotecária da escola que me indicou, a gente tava conversando, e ela falou assim, você vai amar esse livro. E aí eu li e, tipo, eu amei. É a história de um cara, ele começa bem jovem e ele se apaixona por essa moça, e ele é apaixonado por ela a vida inteira. Depois de décadas e décadas em vários países, porque ele é tradutor, ele vai encontrando essa mulher de maneiras diferentes ao longo da vida, e é impressionante assim como ele não desiste. Mas também o quanto a personalidade dela é forte, sabe? E aí a gente começa a entender lá pro final da vida dela o que tá acontecendo de verdade, sabe? Nossa, que livro bom. Mas eu recomendo qualquer livro do Mário Vargas Llosa, porque assim, esse livro, por exemplo, Travessuras da Minamá, meu sonho era tatuar alguma coisa dele.
Mas ele não é o tipo de livro que tem, tipo, uma frase que você fala, oh, meu Deus, essa frase Essa vai é a estar aqui. frase. Sim. É a concepção toda, né? É a construção do bagulho que você fala, eu conheço essas pessoas. E essa é a melhor sensação que a literatura pode dar. Total. Então, assim, eu indico muito, vocês precisam ler antes de morrer, porque vai que muda a vida de vocês também. Boa. Então esses são os 10 livros, né, que a gente veio indicar. De novo, desculpa, Isa, espero que você tenha gostado, né? Beijo, Esse Isa. especial aqui que a gente fez, pra tentar aqui reverter a situação, tá? Entra no canal da Isa, dê uma olhada, ela faz resenhas maravilhosas. Nossa, ela é incrível e ela manja muito de clássico. Manja muito, é incrível, é muito legal, ela sempre faz umas encenaçõezinhas e tal. Sim. E conta também aspectos jornalísticos, porque ela é jornalista. Enfim, basicamente é isso. E ela é linda porque ela é linda. Tipo assim... Enfim, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar todos os nossos videozinhos e os nossos pedidos de desculpa. Sim, que eu espero que sejam poucos. Por favor. Tchau! Tchau! Isa, adoro seu canal. Ela falou tudo isso aqui, eu só queria Só dizer queria dizer isso. Muito obrigada! Melhor homenagem.